Sonhava em ser o Papa Ivo, não o Papa Chico, podia ser o Papa Ivo. Eu queria então. ser missionário na África e com os meus botões. E tu sabe que a minha época era agora. Eu vou fazer 71. Era a época. E o Papa Francisco tem muita coisa em comum. Primeiro, o nome dele é Jorge. A minha fazendinha lá, era da Serra São Jorge, era a Fazenda São Jorge. O meu sítio lá em Itapema é Sítio São Jorge. Certo? Tudo a ver, hein? O padroeiro da igreja onde eu nasci, no Pinheiral, São Francisco Xavier, que é um dos santos dele. E o padre que me levou para o seminário também era Francisco. Padre Chico. Padre Chico. Papa Chico. Papa Chico. Jorge, né? Coincidências, né? Será que esse Papa Chico, junto com ex-futuro Papa Ivo, que era um sonho, não poderia abençoar o Vasco da Gama para não cair para a segunda divisão, estimado? Porque existe hoje um anseio muito grande, nem nós que somos flamenguistas queremos isso, porque o Flamengo vai perder 6 pontos num turno, 6 no outro, no brasileiro, porque o Vasco não jogando é 6 pontos a menos. Então isso para nós é um prejuízo muito grande. E nós não queremos também que um grande parceiro e companheiro carioca vá para a segunda divisão, evidente que não. Quem sabe, né? Ele faça esse milagre ainda, né? Ivo, daí a sua vinda para Rio do Oeste e Rio do Sul, você esteve numa filiação que não era do PMDB. Você me dizia antes do programa, numa visita ao gabinete do prefeito Gariba, não, Neri, eu fui filiado da Arena, na época tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, fui do PDS. E como é que caiu no PMDB? Não, eu nunca pensei em militar na política. Eu me filiei à Arena em 1976, coagido. Pressionado? Porque meio na marra? Na época do governo Conde Reis, houve a mudança da Lei de Incentivos Fiscais do Estado, que era Fundesc, e passou para a Procap. E era o tempo em que as cooperativas começaram a crescer no Estado e desagradar alguns setores, certo? Então era secretário da Agricultura o Vitor Fontana da Sadia e secretário da Fazenda Ivan Bonato da Perdigão, que estavam preocupados que as cooperativas estavam entrando na suinicultura. Foi a época que começou a Aurora. E aí mudaram a lei de incentivos fiscais, que era do governo do Ivo Silveira, e na nova lei excluíram as cooperativas dos benefícios. Eu era presidente da Organização das Cooperativas do Estado e botei a boca no trombone, comprei uma briga pública. E até que num determinado momento o governador me chamou para acertar os ponteiros. Essa foto da audiência está no livro. Está no livro. Está no livro, março de 76. E eu vamos acertar, você tem razão e tal. E propôs que a gente criasse uma comissão, eu indicaria 3, o secretário da Fazenda indicaria 3, e nós íamos dar uma nova redação e ele ia mandar uma emenda para a Assembleia para contemplar. O que acabou acontecendo. Mas você tem que se filiar a um partido político. Não, aí passou 30 dias, o secretário da Fazenda não tinha indicado. Eu botei a boca no trombone de novo. E eu era amigo do deputado Moacir Bertoli, fui eleitor dele, né? Era meu compadre, inclusive, ele é padrinho de crisma do meu filho mais velho. E um dia eu estou no gabinete do Moacir e ele era líder do governo e participava das reuniões do colegiado. E ele disse: Silva, eu preciso falar contigo. Tem gente querendo te queimar aí no governo. Estão querendo melar, estão dando muita força para esse menino, porque ele andou falando mal do governo na rádio do MDB em Rio do Sul, que a rádio difusora era a rádio que nós tínhamos os programas. Tinha os programas. E era taxada como rádio do MDB, era a rádio do bispo, né? Tinha a rádio de direita e lá da rádio da esquerda. Daí o Moacir disse: eu comprei a briga pelo Ivo, eu conheço o Ivo é idealista. E aquilo para mim foi uma afronta, porque o princípio basilar do cooperativismo é de neutralidade política, racial e religiosa. E vem o governo me mandar um recado. Aí quando o Moacir comprou a briga na reunião do colegiado, alguém disse: então traz isso aqui assinado. Eram 3 fichas de filiação. Para provar que ele não é do MDB. Eu sentei na cadeira, respirei fundo, pensei um meio minuto. E disse: Moacir, eu lamento muito estar sendo coagido a isso. Agora, eu não tenho o direito de terem pretexto de não darem isso para as cooperativas. Para as cooperativas, você pensou nas cooperativas.
me dá isso aqui, eu vou assinar e você esfrega no nariz de quem mandou. Você não quer dizer quem foi, eu sei. Foi o Albino Zene, que é o meu algoz, que era o secretário de governo. Ele nunca me confirmou, mas eu sei que era. E foi assim que saiu a nova lei do PROCAP, que foi a grande alavancadora do crescimento do cooperativismo em Santa Catarina. Só que eu disse naquele dia para o Moacir, Moacir, vocês estão me jogando na política. Isso foi em 76. Sou candidato a deputado federal em 78. Esse cara não se elege mais. Eu não vou me eleger, mas ele também não vai. Foi aí que esse foi meu ingresso na política. Eu me filiei coagido. E não quis dar pretexto político para que a reformulação da lei não saísse. Tá. E daí você ficou nesse partido Arena e depois foi pro PDS ainda? Aí acabou a Arena e MDB. Ah, tá, daí virou o PDS. Né? Aí o Artenir, que era do grupo do PSD antigo, nós fundamos o PDS. E uma outra turma fundou o PFL, né? Sei lá o que foi. Não era o PFL, era outro partido. Eu sei. Eu sei. Era outro partido. E aí veio a eleição de prefeito de Rio do Sul em 76, no mesmo ano em que eu fui meio que obrigado. Foi dado o recado, ou tu te filia ou esse troço não sai. Aí era a época da Arena 1, Arena 2 e Arena 3. E como eu tinha o projeto de ser candidato a deputado federal em 78, eu levei a sério. Você começou a ajudar na campanha? Aí o Artenir, que eu sabia que o Artenir... Aí saiu que o Zene não seria mais candidato. O candidato natural, o herdeiro, era o Nelson Morro, que era da ex-UDN. E o Artenir disse, não, eu sou candidato também. E eu também sou. Aí são 3 no lugar do Zene. Aí teve 3 sublegendas, o Artenir lançou o Emir Soares com o Antônio Ledra, o Nelson Morro e o Zene lançaram o Aljor Vitor, e o Soldatelli e o Azarão pela 3ª vez. Eu peguei o Azarão. Soldatelli, Ledra e Alcântara. Eu peguei o Azarão, eu, o Clóvis, o Chico Fernandes e mais uma turma. E o Azarão ganhou a eleição. Vocês fizeram a eleição do Soldatelli? O Soldatelli fez mais votos do que os 3 do PMDB juntos e fez mais votos do que os outros 2 da Arena juntos. E foi aí que Você apareceu? Aí o meu nome apareceu na política. Você era o coordenador da campanha? Eu era um dos coordenadores e fui o palanqueiro Dava um discurso... O último discurso antes do candidato. Antes do candidato. Animava a plateia e o Luiz entrava. Aí no ano seguinte... E 76. Aí você mudou depois de partido. Aí isso foi 76. Aí o Soldatelli, naquela época, já tinha um compromisso comigo de ser federal. Aí já na apuração, na comemoração, o Soldatelli começou a roer a corda. Ele disse, tu tem que mudar de projeto, tu tem que ser estadual. É nomeação. Porque o Zene não vai mais, vai o Nelson Morro, você sai estadual. Porque eu vou precisar dele, senão não vou governar. Porque quando, na apuração, como ninguém gostava do Soldatelli, nem o Zene, nem o Nelson, nem o Artenir, mas quando ele viram que ele ia ganhar a eleição, na apuração o Zene e o Nelson já se encostaram no Soldatelli. Se encostaram, ó, você vai precisar de nós. Claro, tudo jogo de interesse. E aí, eu disse, não sou, eu sou candidato a federal, não sou candidato a nada. Ficou aquele jogo 2 anos. E aí, quando chegou mais próximo, eu acabei indo para o PMDB. Né? E fiz essa eleição de deputado. Eu fui candidato a candidato, em 78 eu fui candidato a candidato pela Arena ainda. E você foi rifado no diretório? Aí eles montaram um esquema para me rifar. Comi primeiro em Rio do Sul uma prévia, para ver se o Rio do Sul lançava 1 no lugar do Zene, 2 ou 3. Venceu a tese de 2. E na segunda votação, qual os 2? Ganhou o Nelson Morro e ganhou o Artenir. É claro, eu não tinha esquema dentro do partido. O Nelson Morro fez 12 votos, o Artenir fez 9 votos e eu fiz 7 votos. Fiz muito voto. Ficasse fora. Mas eu não me conformei. Eu fui para a convenção, eu corri a convenção com chapa em separado, ganhei e não levei. Ganhou e não levou. Mas aí eu queria marcar posição, eu recuei, voltei para Cravil. Depois de 30 dias da eleição, acabei, de tanta insistência do Artenir, do Moacir, do João Custódio... Retirasse. Aí eu me licenciei da Cravil, fui coordenar a campanha do Artenir nos últimos 30 dias e garanti uma eleição do Artenir, ainda elegei o senhor Nelson Morro e o Artenir. Aí na seguinte, em 82, corremos os 3, aí se elegemos os 3. Os 3? E depois você foi o deputado constituído na reeleição em 86. Exatamente. Tá. Estimado, vamos falar um pouquinho desse livro, A Saga de um Desbravador. Você tem aqui um volume, esse livro vai ficar desse tamanho todo, estimado? Esse aqui é um esboço do livro, esse aqui é a última versão dele revisada. Agora eu estou procurando uma produtora para ver
onde é que eu faço a publicação dele, né? Ver se tem alguma produtora que vai se interessar no livro, né? E é alguma coisa para o início do ano que vem. Tá, mas então, e por que a saga de um desbravador? Por que você chegou lá no interior do Rio do Oeste, que veio de Braço do Norte? Por quê? Vamos clarear. Na verdade, eu fui sempre um desbravador, né? Eu saí de uma família pobre, humilde, o mais velho de 13 irmãos, fui para o seminário, tive que deixar o seminário por problemas não de vontade minha, problemas de saúde do meu pai. O seminário foi Taió? Não, foi Rio Negrinho e Corupá. Rio Negrinho e Corupá. Eu fui colega de turma do Dom Murilo Krieger. Dom Murilo. Dom Murilo era meu companheiro de canastra, de dominó. Inclusive tem um depoimento muito bonito dele no livro. Tá? E depois vim para cá, para Rio do Oeste. É uma autobiografia isso aí? É uma autobiografia mesclado com história política, a história do cooperativismo, a Constituinte. Eu conto um pouco da imigração alemã de 1862. Eu conto os principais fatos políticos da política nacional desde a eleição de Juscelino em 55. Né? Conto algumas coisas do Estado Novo, quando Getúlio foi ditador, aqui no Estado o Nereu Ramos foi interventor. Parte da minha família foi perseguida. Eu tenho um tio que teve que tomar óleo queimado. Que tomar esse quando a língua alemã foi proibida, e ele era professor, lecionava em alemão, e tomou óleo queimado. Esse negócio do óleo é verdadeiro? É verdadeiro. Tinha que tomar o óleo queimado. Algumas pessoas passaram por essa humilhação. Porque não podia falar a língua alemã. Exatamente. Meu tio era professor de alemão, eu lecionava em alemão. Meu avô lecionava em alemão. Meu avô foi professor 40 anos em Pinheiral, ele formou 3 gerações. Lá em Braço do Norte. Ele, naquela época, chegou a raspar da Via Sacra, era de madeira, muito bonita, em latim, ele chegou a raspar as letras para que aquilo não fosse pretexto de perseguição. Foi um tempo muito duro, aqueles 15 anos de Estado Novo. Ivo. E eu conto, então, a minha participação no processo político do Estado, né, as eleições de 82. Que nós vamos falar no outro bloco. Que até hoje não ficaram bem explicadas. Né? A eleição do senador Jorge Bornhausen, a derrota de Jairson Barreto. Exatamente. Podemos conversar isso depois do intervalo? Podemos. Nós temos muito para falar, porque também temos que abordar, e que tem muita coisa aqui do seu livro, mas fundamentalmente uma coisa importante para o nosso Alto Vale. Você como fundador que foi da Cravil, seu presidente durante mais de 13 anos. Olha, e para saber, eu sou, por decisão da última Assembleia, quando eu me despedi, o presidente de honra até hoje. Até hoje o presidente de honra, uma coisa que eu também, viu? Nós vamos falar isso tudo depois do nosso Fundo do Baú. A nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil é, sem dúvida, se não a melhor, uma das melhores do país. Agora, é uma polícia, como todas as outras, mal paga, mal assistida e até com dificuldade de muito treinamento, porque realmente tem poucos recursos. Aí fomos ao presidente Sarney, eu no meio, o presidente de um lado, o governador do outro, e eu pedi a escola agrícola, que eu estava o projeto tramitando, mas não acontecia.